Você pode salvar Star Trek. Fica comigo que eu te conto como. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre Star Trek Picard em sua terceira temporada, 8º episódio, Surrender. Eu vou começar falando de tudo a respeito desse episódio de forma livre de spoilers, podem ficar tranquilos, quando chegar a hora eu aviso. É um episódio de conclusão pro arco da vilã, aonde os showrunners fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham nas mãos. Até porque eles têm feito uma temporada inteira de uma série dentro de uma nave, o que já era complicado antigamente nas outras séries, fazer um episódio ou outro ser bom, e eles tinham que colocar toda a carga, todo o peso e toda a qualidade em cima dos diálogos, das falas e do roteiro, já que eles não iam contar com locações bacanas para desenvolver melhor as suas histórias. Dessa vez eles estão tendo que esticar isso ao longo de 10 episódios inteiros. Isso cria, é claro, uma certa claustrofobia e pede da gente uma certa suspensão da descrença, já que esse negócio de que eles têm sets resumidos e ferramentas muito menores para poder contar essa história fica muito claro, já que a nave em si deveria ser bem maior do que a gente está vendo ela aparecendo na tela, porque eles têm lá meia dúzia de corredores, um cenário de enfermaria, uma ponte, uma sala de reuniões e outras coisinhas complementares que não compõem o set de uma nave inteira. Deveria ter um bocado de outros lugares para ir, que eu tenho certeza absoluta que se esses cenários existissem, os roteiristas teriam usado outras desculpas para certos momentos e cenas de ação que estão acontecendo ali, mas como eles não contam com nada disso, a gente vê tudo ali na mesma vilinha do Chaves o tempo todo mesmo. E é claro, a tal suspensão da descrença não acontece só por causa dos cenários. Tem algumas coisas dentro da história também, que até para facilitar para o público em geral, que não tem obrigação nenhuma de ser versado em tecnologia, são certos atalhos para você contar a história sem fazer a pessoa ter que passar por uma faculdade de engenharia antes de conseguir entender o roteiro. Algo que me preocupa um pouco, como outras tantas temporadas de séries que já vieram aí, nesta fase, nesta safra de produções Kurtzman, é que eles estão deixando muita coisa aqui pro finalzinho da temporada, onde tem um bocado de perguntas sem resposta, e eu fico com um pouco de medo que eles estejam comprimindo tudo para ser resolvido possivelmente de uma forma mágica de uma hora para outra. Aquela coisa meio, você move esta peça e todo o resto do quebra-cabeças acaba entrando no lugar. De uma forma que você teve 8 episódios até agora só para apresentar o problema. Resolver tudo em 2 me parece bastante complicado. Mas de qualquer forma, em Terry Matalas a gente confia, a gente dá esse voto aí de vai lá meu filho, faz o que você faz melhor, brilha, conta uma boa história, a gente fica aqui no banco do passageiro torcendo pelo melhor. Então eu posso dizer que esse foi um final satisfatório para o arco da Vedic, que foi um arco imperfeito, na minha humilde opinião, mas de qualquer forma, pelo menos deu para curtir esse finalzinho com o que eles tinham em mãos. Pessoal, por favor, deixem os seus likes, considerem se inscrever no canal e ativem as notificações. Assim vocês são avisados sempre que sai vídeo novo aqui no canal na tela e não correm o risco de perder nada que este sujeito bonitão tem para trazer para vocês. No final do vídeo, lembrando, vai ter a participação da audiência no momento dos telanautas. Fiquem até lá para você ver o que a galera andou comentando sobre as coisinhas do episódio anterior. Lembrando que a partir daqui vai chover spoiler, então fiquem aí com o aviso na tela, na cara de vocês. Em relação ao plano do showrunner, essa terceira temporada tinha 2 promessas. Uma delas era trazer a galera da nova geração de volta e a outra era dar um desfecho digno para esses personagens. A trama proposta para eles conseguirem usar de pano de fundo e de fato alcançar esse objetivo é a tal da conspiração Changeling. E além disso, mostrar quem esses personagens são e como eles estão agora, nesse momento na vidinha deles. E o que esse episódio faz em relação a esse plano geral todo, das 2 promessas que foram feitas, ele finalmente coloca todo mundo da nova geração junto, com eles agora estando livres para, de fato,
todo mundo junto resolver o problema em questão aí. E o episódio faz isso apresentando 3 situações que vão se revezando para poder contar a historinha. Então tem a tripulação fazendo o possível para retomar o controle da nave, com o Jack tentando entender o que está acontecendo com ele e, se possível, usar isso ao seu favor. Também tem o Data tendo que lutar pela supremacia para se tornar a personalidade dominante do tal corpo novo que arrumaram para ele. E é claro, lá na Shrike ainda tem o Will Riker e a Deanna Troi tendo que sobreviver ao que está acontecendo, tentar, de preferência, escapar e, de preferência, ainda conseguir as informações do que os malucos querem com o corpo do carequinha. Para a situação da nave dominada, a Vedek está usando o método do terror para obrigar o Jack a se apresentar. Ficou uma parada meio Negan lá no The Walking Dead, com todo mundo enfileiradinho e tal. Por outro lado, a gente tem o George levantando a tal da partição, removendo a barreira que separa o Data do Lore para ver se ele consegue de fato tomar conta da bagaça toda. Com todo mundo preocupado com seus próprios assuntos, mocinhos e bandidos, o casal Riker-Troi acaba tendo finalmente uma chance de fazer algo ali que tem cara de terapia de casal. Lavam um pouco de roupa suja, fazem uma rasgação de seda, mostram carinho um pelo outro, o quanto um é importante para o outro e comentam sobre coisas importantes sobre esse momento, não só em relação ao universo lá fora, mas sobre aquele microverso que é o amor entre aquelas duas pessoas. Tudo isso é claro porque o Will tem estado bastante quebrado desde que perdeu o filho, tá com várias feridas emocionais e ela, por mais que seja uma ótima conselheira, acaba fazendo um método de não deixar ele lidar com o assunto, o que não é necessariamente algo bacana pro cara, e aí ele tem que puxar o carro e dizer que vai comprar cigarro e não volta. É curioso que justamente a solução do primeiro problema, que é retomar a nave, mora na solução do segundo problema, porque uma vez que o Data esteja prevalecendo dentro daquele corpo, ele conseguiria com certa facilidade assumir os controles da nave, cavalgando os computadores da Titan e fazendo com que a galera tivesse uma tremenda vantagem em cima desses changelings. Mas acaba ficando aquele negócio de que seria fácil demais, então eles usam um método meio parecido com o que fizeram no filme da Liga da Justiça, do Zack Snyder, ou o outro, do Joss Whedon, onde a gente tem lá o Super-Homem chegando no finalzinho da situação, ali 45 do segundo tempo, quando o Super-Homem chega para resolver a situação, que o resto da galera representava uns 2% do poder da Liga da Justiça, porque quando ele chega, ele resolve tudo de uma vez só. Já a solução para o Will e para a Deanna, além de receber uma ajuda externa, que seria bastante bem-vinda, também seria manter os bandidos da segurança ocupados com outras coisas em outros lugares. E já que essa galera tá dividida, com muitos deles tomando a Titan, os poucos que sobram que pelo menos não encham muito o saco. Esse é o jeito de fazer as outras coisas e planos terem chance de conseguir começar a entrar em ação. E eles precisam mesmo de tempo, é o Jack quem vai comprar esse tempo. Já que a Vedek tá lá ameaçando a galera, ele resolve ameaçar alguém também, a si mesmo. Afinal, ela tá fazendo tudo isso para conseguir ele e ele fala que, olha só, estou com isso em mãos, se você não deixar a galera aí, eu me explodo e explodo vocês, aí ninguém fica com o que quer. É um truque velho, mas de qualquer forma bastante eficiente em termos de argumentação. Se ele estiver falando sério, ela não vai querer chamar o blefe dele não. Ele tinha tentado projetar a mente dele para dentro do oficial tático, colocar os códigos do Picard para retomar o computador, mas foi pego com a boca na botija, então agora vai ter que tentar isso de outro jeito. Na briga interna que está acontecendo entre o Data e o Lore, o Data vai ali por livre e espontânea vontade entregando de tudo o que o Lore está querendo, enquanto o Lore está tirando todas as coisinhas que ele julga fútil, nessa busca aí pela humanidade que o Data tem feito, mas que ele tem outros motivos por trás também.
Aqui vale lembrar que o título do episódio Surrender ou Entrega tem a chave para a gente entender o que está acontecendo aqui, já que o Data está entregando para ele de livre e espontânea vontade todas essas coisas que ele diz que vê como sendo coisas fúteis, mas a gente sabe que ele vê aquelas coisas como troféus. Ele está tentando roubar a essência de tudo aquilo que ele tem inveja do irmão e no meio dessas coisas ele acaba levando coisas que ele não necessariamente pediu. Então, em algum momento, a gente vê ele pegando para si lá as memórias do Data por tocar o violino com a música que a gente escuta de fundo. Tem as memórias da Tasha Yar com aquele holocubo que ela deixou, como se fosse uma espécie de epitáfio. O quanto ele se divertia interpretando as histórias do Sherlock Holmes nas aventuras holográficas. Todas as horas de jogo de pôquer que ele passou, momentos incríveis na presença dos amigos. E ainda, é claro, todas as memórias afetivas que ele tinha a respeito do gato Spot, que segundo ele foi quem lhe ensinou, de certa forma, a amar. Então, se lá no começo do vídeo eu falei sobre uma certa suspensão da descrença, é justamente porque para você contar para alguém que não necessariamente entende de programação como é que funcionam as coisas ali dentro, de um cérebro que basicamente funciona com dados, a gente tem que dar uma roupagem um pouco mais palpável, um pouco mais metafórica para que as pessoas consigam se relacionar, principalmente do ponto de vista emocional com o que está acontecendo ali. Então, nesse sentido, acaba lembrando bastante aquelas coisas que a gente vê em filmes quando alguém está hackeando um sistema e você vê uma série de imagens, mas você basicamente não vê nenhuma linha de código aparecendo na tela. O público, em geral, não conseguiria acompanhar e provavelmente não faria a menor diferença. Mas quem manja do que está rolando ali provavelmente deve ter várias reviravoltas no estômago. Uma das frases que são bastante úteis para se contar essa parte da narrativa, vem na forma de nossas memórias são aquilo que nos definem e fazem de nós quem nós somos. O Data já fala isso plantando justamente essa coisa de que a cada pouquinho do Data que o Lore leva, tá levando para dentro de si justamente um pouquinho do Data. E quando o Lore parece meio intrigado do porquê que ele está entregando todas aquelas coisas de mão beijada, ele responde: eu estou te dando essas coisas porque você não teve nada e eu tive tudo. É uma frase inocente, mas instigante, já que a gente consegue ver perfeitamente ela cabendo dentro da personalidade do Data, que é uma pessoa altruísta, que consegue imaginar um certo sacrifício próprio para poder fazer o bem a outro, ainda que esse outro seja o irmão Lore, que tem um péssimo histórico, onde ele provavelmente nem merecia necessariamente ser perdoado. Mas ele compra essa ideia de que o irmão está fazendo aquilo porque já tem essas características. E aí vem uma pergunta que não tá no episódio, mas sou eu fazendo. Quem você seria se você a vida inteira tivesse calçado os metafóricos sapatos de outra pessoa? Então, no fim das contas, fica aquele negócio, faz todo o sentido do mundo? Não, não faz, mas a cena até que fica bonitinha. E lá na Shrike, quem é que chega pra salvar o dia? O Worf, é claro. Pra quem prestou atenção, viu a nave auxiliar dele chegando camuflada lá fora. Uma vez que o Worf consegue libertar os amigos, eles avançam por dentro dos corredores da nave e encontram com a Raf. Aí eles vão tentar descobrir o que está acontecendo, por que os caras queriam o corpo do carequinha, e eles descobrem que era porque eles cortaram um pedaço do cérebro que justamente estava infectado com a tal da síndrome iromódica. Para que eles querem isso? Eles vão puxar as informações do computador. Quando todos esses elementos acabam se alinhando, é que a galera dos mocinhos tem a sua chance. O Jack tá lá na ponte, com aquele dispositivo que a gente acaba descobrindo que é uma espécie de campo de força portátil. Ele e a Sete ficam ali juntinhos. O Data, que agora finalmente prevaleceu, consegue tomar conta do computador. O Worf, a Raf, o Riker e a Troi acabam vindo para ajudar pelo meio dos corredores a limpar os changelings que estão tocando o terror na tripulação ali. Mais o Worf e a Raf mesmo. Assim então que o Jack e a Seven estão protegidinhos, o Data abre a escotilha de evacuação, mandando o resto da galera todo pro espaço. Uma nota de curiosidade é que um Changeling, em teoria, deveria sim conseguir ficar muito bem no vácuo e no frio do espaço, já que a gente vê inclusive um deles viajando pelo espaço sem nave e sem nada, quando o Odo vai lá e conhece o amigo, daqueles que foram mandados para longe do grande elo para voltar com informações.
Então, aparentemente, isso que acontece com ela só acontece desse jeito, para fazer algum sentido se a gente levar em consideração que ela é uma modificada. Então a gente tem lá a nossa satisfação em ver a bandida se lascando, inclusive a Shrike tomando pipoco. Uma vez que a situação está, entre aspas, sob controle, é claro, chega um momento onde o time da nova geração vai se reunir para poder discutir quais são as opções e quais os próximos passos. A Diana, que teve boas cenas até então, mas mais como esposa do Will do que necessariamente como uma personagem empática que faz parte ali da divisão de ciências da Frota Estelar, ela acaba sentindo que tem algo sombrio espalhado por essa nave. Mas é uma pena que seja uma personagem que, mesmo com tanto potencial, tenha sido tão subutilizada até então, pelo menos. O George, é claro, tem uma nova chance de voltar a ter um bom momento com o amigo Data, onde eles demonstram todo o carinho e amizade que um sente pelo outro, o quanto faz falta um pro outro e o quanto foi ruim perder e o quanto é bom ganhar de volta. E aí a gente tem acontecendo a tão esperada cena da reunião em volta da mesa. Uma cena que funciona demais do ponto de vista emocional, mas que eu achei meio esquisito não ter o Capitão Sean ali junto com eles. Porque por mais que faça sentido que eles tenham esse tempo reservado, o cara é o capitão da nave, já foi escanteado por tanto tempo dentro da temporada que eu achei que ficou meio esquisito. Ele podia estar ali meio quieto, meio na dele pra gente poder ver o resto da galera brilhar, mas a ausência dele eu achei que foi uma má escolha. E como um pouco de rasgação de seda e demonstrações gratuitas de afeto não faz mal pra ninguém, tem ali carinho pra todo mundo, inclusive com a chance da gente ver o Worf sendo engraçadinho mais uma vez. A pergunta que fica, obviamente, é qual é o plano dos bandidos, e o Riker diz que com o que eles fizeram de baixar os dados lá da Shrike, ainda está sendo analisado. Você não achou que eles iam entregar a resposta assim, de mão beijada, tão fácil, né? É claro, que assim eles conseguem empurrar isso daí pro próximo episódio. Eu não sei se eu curto essa ideia, mas é o que tem pra hoje. E por falar no tal plano dos bandidos e a Diana conectando com o lance dela ter sentido a tal da escuridão ali, ela fala que sente que essa escuridão permeia, fica em torno do Jack e tem tudo a ver com o tal Dia da Fronteira. O plano todo envolve ele com certeza. Mas ela deixa claro que todo esse papo da escuridão, por mais que esteja com ele, não necessariamente vem dele. É comentado pelo Jean-Luc e pela Beverly que esse rapaz tem habilidades inexplicáveis e que elas estão ficando mais fortes. Mas qual é a dessas coisas? O que elas fazem? Para que elas servem? Da onde elas vêm? Por enquanto a gente não sabe. Então a gente tem uma cena mostrando que mais uma vez o dispositivo de camuflagem está ativo na Titan. E chega então o momento da Troi brilhar no episódio. Ela vai fazer ali uma espécie de sessão de terapia com o Jack, onde, apesar dos dois não se conhecerem bem, ela vai tentar levar em consideração aquilo que acabou de ficar claro para ela quando ela estava com o marido. Ela ainda cita de que ela tinha se esquecido que não se deve fazer ninguém pular direto para o final do processo de cura. Mas aqui, apesar dela ter falado isso naquela cena onde eles ainda estavam na Shrike, ela acaba ironicamente dizendo pro Jack: eu sei que não é o certo, mas está todo mundo com pressa, a gente não tem o luxo de fazer as coisas da melhor forma que elas deveriam. Saiba que eu estou aqui por você, pega na minha mão e vamos lá. Ele tem lá um verdadeiro terror do que tem por trás da tal porta vermelha, mas é hora de atravessar a porta e é claro que o episódio termina com ele com a mão na maçaneta. Eu achei que esse episódio acabou sendo um episódio de ritmo bastante prejudicado, apesar de ter momentos incríveis. Então, se juntar ele com o anterior, fica uma coisa aonde é difícil falar mal, porque ele tem sim bastante estofo em certos momentos, mas ele não desce macio em outros. E aí a gente acaba ficando de cara pro desfecho da história, o que complica, porque deixa a gente naquele estado de nervos, morrendo de ansiedade e torcendo pro finalzinho dar certo e ser maravilhoso.
E a gente chega então no Momento dos Telanautas. Lembrando que as regras de participação vão estar na descrição do vídeo. A Annie Wolflark escreveu: se hoje em dia existe o que se chama nome social quando preenchemos as fichas de trabalho, por que em uma série tão à frente do seu tempo o Shaw insiste em não respeitar a Seven e continuar exigindo que use o nome Hansen? A frota não tem conselho de ética? Minha outra pergunta é sobre a cena do Shaw caído no chão chorando na ponte no final do episódio anterior. O que você interpretou com ela? Em relação a esse negócio do nome social, o problema não é a sociedade, é o indivíduo. A gente viu que o Shaw é um sujeito quebrado e está no meio de um trauma, estresse pós-traumático por causa da guerra, daquilo que aconteceu em Wolf 359. Ele ainda não conseguiu digerir aquela situação e é especificamente pelo fato dela ser uma ex-Borg. Então a gente vê que por mais que ele queira, ele ainda está lutando aí com isso. E nesse episódio aqui, por coincidência, ela em algum momento esfrega na cara dele que o nome dela é 7 de 9. Se isso vai mudar mais pra frente, eu acho que ainda vai ter algum momento ali onde quando isso acontecer vai ter um peso, vai ter uma coisa de você ver que os dois entraram num tipo de acordo, num tipo de entendimento, mas ainda não foi o caso. Já a parada dele chorando, derrubando aquela lágrima quando ele tá caído no chão, foi o fato da impotência, aquela sensação de não estar conseguindo fazer nada com a nave dele sendo tomada, já que esse personagem tem aquelas características de que ele prefere se auto-sacrificar do que ver a tripulação sofrendo. Foi gravado com o ator dizendo naquela parte, antes do elevador fechar, ele fala pra Sete, exploda o turboelevador, mas acabaram cortando e essa cena não aparece. Porém, no episódio de hoje, você vê ele dizendo para ela que ela deveria ter explodido o turboelevador. E o Bruno Chassotlago pergunta: nesse episódio falam que o cérebro do Data está dividido em 4, o Data, o Lore, o Before e o Soon. Porém, no episódio passado, eles tinham citado que a nossa querida Lau estava lá dentro. O que será que aconteceu com a menina? Será que foi um erro de continuidade? Ou por ela ser mais nova e ocupar menos memória, o Lore conseguiu eliminar ela? A Lau foi incorporada nos sistemas mentais do Data no final do episódio The Offspring. Então, quando acaba o ciclo de vida dela, ele faz um backup dela para que ela nunca se perca. Então não fique preocupado, ela tá lá, ela faz parte do Data. O Jonilson Vicente de Jesus manda um recado para os colegas telespectadores e quer saber: lembrando a todos que gostam do canal, ajudem no like, fortalece muito para aqueles que ainda não conhecem a ver como o Star Trek é ótimo e tudo de bom e não deixa nada a desejar para outras franquias de naves espaciais. Na minha teoria, a Discovery voltará em algum momento da história, mas não para ficar naquele tempo. Como iniciou a Guerra Temporal, seria possível? Jonilson, como eu disse na semana passada, crossovers são sim possíveis dentro da franquia, a gente já viu acontecer uma penca de vezes em outros momentos. Em relação específica à galera da Discovery, aí já fica mais difícil prever, eu acho até que não, mas a gente acaba esbarrando em dois problemas. Primeiro, eles saltaram lá para o século 32, depois da Guerra Temporal, onde é proibido fazer viagens temporais, mas eles também têm que explicar os eventos do Short Track Calypso, onde a gente vê que essa nave ficou abandonada por 1000 anos ou mais antes da reforma que ela sofreu no século 32. Eu acho que eles não tinham parado para pensar nisso quando eles resolveram mudar as coisinhas lá, quando a nave chegou, se apresentou para a galera da Federação naquela época, mas de qualquer forma, se eles não quiserem deixar o negócio de qualquer jeito, vai ser bacana ver eles fazendo ginástica mental para conseguir responder isso aí. Eu não poria minhas fichas em muita lógica, muita coerência no que eles vão entregar, mas a pergunta que você fez é bastante coerente, mas honestamente eu não tenho resposta nenhuma para dar. Lembra que eu falei que você podia salvar Star Trek? Muito bem, chegou o momento do como, tomem nota! Para que quem está gostando dessa série nessa terceira temporada tenha a chance de assistir uma série legado com outros personagens aí, representando a continuidade das séries anteriores, da nova geração Deep Space Nine e Voyager, representando coisas nesse começo do século 25, o que você precisa fazer é sim assistir quantas vezes você puder
todos os episódios, ou quantos você puder, na própria plataforma de streaming da Paramount, porque o que vai convencer esses caras a produzir mais conteúdo com essas características, preferencialmente debaixo da asa do Terry Matalas, é eles verem esses números subindo. Então, se você é aí um daqueles danadinhos que acaba vendo as coisas por métodos escusos, pense que talvez você não esteja ajudando tanto assim a produzir mais desse conteúdo que você tanto gosta de baixar, a lá Jolly Rogers, a lá Perna de Pau. Então, se você puder, faça inclusive o favor para si mesmo, contrate o serviço de streaming e assista quantas vezes você puder, de preferência essa terceira temporada. Assim eles veem que os números da terceira temporada são bem maiores do que os das temporadas anteriores e eles vão pensar duas vezes antes de querer cancelar ideias que vão seguir por esse caminho. Pronto, falei? Anotou? Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero os comentários de vocês para a participação da semana que vem. Quem puder, por favor, compartilhe o vídeo. Um forte abraço, galera. E até mais. Mas fica fofinho com o passar da história. Burro. Minha outra pergunta é sobre a cena do Shawn caído no chão. Shawn no chão? Difícil, né, Heitor?